Eu não, só. Também a humanidade para os países do norte e Tá faltando uma pessoa que estava antes, não entrou ainda. Vamos lá, então, gente. Terceiro exercício de aplicação. A figura a seguir exibe o gráfico de uma função y igual a f de x para x entre 0 e 3, né? 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. O gráfico de y é igual a f de x ao quadrado é dado por... Então, como que a gente faz? Ele deu o gráfico aqui, mas ele não deu a função f de x. Mas, olhando o gráfico, a gente consegue descobrir qual é a função. No caso, ela segue uma lei até aqui o 1 e segue outra lei a partir do 1 até o 3. Aqui ela é uma função de primeiro grau crescente e aqui ela é uma função de primeiro grau decrescente. Então, a gente tem que fazer como fizemos no primeiro exercício, que tinha lá o gráfico dos dois tipos de revestimento de pista, comparar os dois gráficos. Aqui, a gente não está comparando os dois gráficos, a gente vai escrever a lei da função para esse trecho e para esse. Aqui eu já coloquei o resultado. Eu não escrevi como no outro para achar cada um dos coeficientes, porque olhando aqui no gráfico é rapidinho para a gente achar. Aqui é uma função de primeiro grau, que é do tipo f de x é igual a ax mais b, correto? Entre 0 e 1. Quanto vale o coeficiente b, aqui no caso, que é o coeficiente linear da função aqui nesse trecho? Ela corta o eixo y no 0. Então, o b vale 0. E o a, que é o coeficiente angular? Lembra, a gente divide o delta y pelo delta x. Aqui, quanto mede o delta y? 1. E o delta x? Também mede 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, a minha função para x entre 0 e 1, ou seja, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1, vai ser igual a x. Simplesmente x. Tudo bem? Deu para entender? Sem eu ter feito a conta? Só falando? Vocês estão aí, gente? Ok. Então tá. Professor, eu só tenho uma dúvida. Por que vai do 0 até o 1 e não continua, por exemplo, até o 2 para calcular o A? É porque aqui a função ela muda de formato, né? Para esse gráfico específico, até o 1, ela é uma função de primeiro grau crescente, então tem uma lei. Do 1 até o 3, ela é uma outra função. Ela mudou, né? Sim. Uhum. Entre o 1 e o 3. Então, eu separei ela em duas partes. Daí, nesse segundo trecho, entre o 1 e o 3, ela vai ser outro tipo de função. Então, eu vou ter que achar de novo os coeficientes A e B para esse trecho aqui. Então, o B. Primeiro, vamos começar com o B.
não está mostrando onde ela cortaria aqui o eixo Y, né? Mas dá para a gente perceber. Ó, aqui, em 1 que ele andou no X, ele diminuiu 1 no Y, né? Então, se eu voltasse mais 1 aqui no X até o 0, ele ia atingir o Y onde? Como é uma função linear, a gente consegue extrapolar facilmente aqui. Então, quando o X é 2, o Y é 0. Quando o X é 1, o Y é 1. Quando o X é 0, o Y vai ser 2. Então, o coeficiente B dessa segunda função aqui é 2. Por isso aqui, mais 2. E o coeficiente A? A gente faz o delta Y por delta X. O Y variou de 1 até 0. Então, eu tenho que fazer 0 menos 1, que fica menos 1. E o X variou de 1 até 2. Então, fica 2 menos 1, que é 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 1, que é menos 1. Então, o A dessa segunda função, o coeficiente angular dessa segunda função é menos 1. Então, a função vai ficar menos A vezes X mais B. Então, é menos 1 vezes X mais 2, que é menos X mais 2. Deu para enxergar? Sim, gente. Se tiver dúvida, perguntem. Não entendeu nada ou só a segunda função? A primeira você tinha entendido, Thalita? Deixa eu colocar aqui no PowerPoint. Tá, vamos para a segunda aqui. Se eu conseguir. Vamos lá. Aqui. A segunda função. Vamos olhar aqui para o gráfico. Essa função, vou escrever, vai. Acho que é mais... A função aqui vai ser f de x igual a x mais b. Eu posso substituir os valores dos pontos que eu tenho aqui, por exemplo, para determinar o a e o b. Ao invés de fazer do jeito que eu expliquei para vocês, tem outra forma. Por exemplo, eu sei que quando x é igual a 1, a função vale 1, né? Esse ponto aqui desse gráfico é o x é igual a 1 e o y é igual a 1. Então, eu vou substituir. O y é 1 quando x é 1. Então, a vezes 1 vai ficar só a. Então, a mais b igual a 1. E esse outro ponto? Que ponto é esse? Quais são as coordenadas desse ponto? O x dele vale 2 e o y vale 0. Então, é o ponto 2, 0. Então, o y vale 0 quando o x vale 2. Substituir f de x por 0 e o x por 2. Deu para entender? Aqui eu obtive duas equações com duas incógnitas. Como que eu posso resolver isso? É um sisteminha, né? Eu posso resolver subtraindo um do outro. Então, 0 menos 1 vai ficar menos 1 do lado de cá. E 2a menos a vai ficar a do lado de cá. E b menos b, 0. Então, eu achei o coeficiente a, que é menos 1. Por isso, ficou aqui menos x. Sabendo a, eu substituo ele aqui e acho b. Então, se 1 é igual a mais b, o a é menos 1. 1 é igual a menos 1 mais b. Então, o b vai ser... Esse menos 1 eu passo para cá somando. O b vai ser 2. Então, a f de x vai ser
menos 1 vezes x, que é menos x, mais o b, que é 2. Nesse trecho aqui, entre 1 e 3. Que é esse aqui que eu obtive. Tá bom? Não sei se vocês acham mais fácil fazer assim. Dá para fazer assim também. Deu para entender agora? Tem gente? Vocês estão aí? Estão me escutando? Tá bom. Sim, a gente está te escutando. Eu acho mais fácil desse Fazer jeito, assim, assim. né? Eu quis poupar umas continhas, quis pular a etapa, não deu muito certo. Eu entendo vocês não terem me entendido mesmo. Não, deu para entender o jeito que a senhora fez, assim, sabe? Só que, tipo, eu sou uma pessoa mesmo que tem muita dificuldade. Então, se fosse para fazer, tipo, um exercício ou uma prova, eu acho que eu faria passo a passo. O ideal é fazer passo a passo mesmo. Você não tá me certinha. O risco de errar pulando etapa é maior. Então, aqui, ele quer que a gente determine. Vou voltar aqui para a apresentação, para ir mostrando uma parte cada vez. Ele quer que a gente determine o gráfico da g de x, que é f de x ao quadrado. Então, para o x entre 0 e 1, que é essa primeira parte, se eu elevar f de x ao quadrado, vai ser x ao quadrado. E para o x entre 1 e 3, eu vou elevar menos x mais 2 ao quadrado. Então, vamos olhar essa primeira função. Como que é o gráfico da função x ao quadrado? É uma função de segundo grau, que o gráfico vai ser representado por uma parábola. E quantas raízes eu tenho para a função x ao quadrado? Quais são as raízes da função x ao quadrado? X ao quadrado é igual a 0, vai me dar x1 igual a x2, que é igual a 0, né? Eu tenho duas raízes iguais a 0. Isso significa o quê? E o x, o coeficiente do x quadrado é positivo. Então, eu vou ter uma parábola com a concavidade para cima, que ela toca o eixo x só no 0. Como o x está entre 0 e 1, eu vou desenhar a parábola entre 0 e 1, tocando só o 0. Então, é só esse trechinho da parábola aqui. E quando o x igual a 1, que é o limite aqui superior, 1 ao quadrado é 1. Então, a parábola, ela toca no 0 e vem aqui até o 1. Deu para entender? Deu, mas, por exemplo, se vai dar uma parábola, por que tá em linha? Aqui tá em linha, você fala? Isso. Porque aqui é a f de x. A g de x é quem? É a f de x ao quadrado. Então, quando eu elevo o x, que é a f de x ao quadrado, eu saio de uma função de primeiro grau para uma função de segundo grau. Porque eu elevei ela ao quadrado. Deu para entender ou não? Não é uma coisa usual, um exercício dele. Isso, esse aqui é o gráfico da g de x. E aqui é x quadrado. Eu estava achando que ia ficar no mesmo gráfico e eu estava pensando, como é que essa linha ia virar uma parábola? Não, aqui é o trechinho da parábola, que é o x quadrado. Beleza, obrigada. De nada. Aí, o segundo trecho é menos x mais 2 ao quadrado. Que se eu elevar isso aqui ao quadrado, na verdade fica o quadrado do primeiro, que é menos x ao quadrado, que dá x quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4. Então, também temos uma função de segundo grau. Então, também teremos uma parábola. No caso, essa parábola, ela também vai ter a concavidade voltada para cima.
Daí, para eu saber em quais pontos ela cruza o eixo x, eu preciso achar as raízes dessa equação aqui. É mais fácil eu achar as raízes olhando para cá. Lembra que a gente viu do polinômio? O que significa menos x mais 2 ao quadrado? Que eu vou ter duas raízes iguais a 2. Que se a raiz for 2, isso aqui zera, né? Se o x for igual a 2, eu zero esse termo aqui. Então, eu tenho a raiz igual a 2 duas vezes. Se eu resolver aqui por Bhaskara, vocês vão encontrar a mesma coisa. O delta vai dar 0 e as duas raízes, x1 e x2, vão ser iguais a 2. Então, eu tenho uma parábola com a concavidade para cima que toca o eixo x somente no ponto x igual a 2. Que vai ficar dessa forma aqui. Se a gente fizer a continha quando x igual a 1, aqui, fica menos 1 mais 2, que é 1 ao quadrado dá 1, que é esse ponto aqui. E para o x igual a 3, é menos 3 mais 2, é menos 1. Menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, é essa aqui a forma da parábola que representa essa função nesse intervalo de x entre 1 e 3. Deu para entender, gente? Sim, senhorita. Ótimo. Então, aqui eu escrevi a mesma função de dois jeitos, mas tanto faz escrever de um jeito ou de outro. Então, eu tinha um gráfico que tinha duas leis de função de primeiro grau. Quando eu elevo essas duas funções ao quadrado, eu passo a ter um gráfico que vai ter duas funções de segundo grau, vai ter dois trechos de parábola, que é a alternativa C da questão. Exercício 4 da aplicação. Tenho duas funções, f de x e g de x. Aí eu quero determinar o maior subconjunto dos números reais, tal que a f de x seja maior que a g de x. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho uma restrição aqui na função g de x, que o x aparece no denominador, então eu tenho que restringir que x mais 2 não pode ser igual a 0, tem que ser diferente de 0. Então, o x vai ter que ser diferente de menos 2, porque senão essa função aqui não existe. Então, menos 2 não faz parte do domínio dessa função. Então, ele não vai poder estar nesse subconjunto aqui que eu vou encontrar no final, tá? Por isso que é importante, antes de começar a fazer qualquer conta, ver quais são as restrições para o x. Aí, a f de x tem que ser maior que a g de x. Vou substituir. F de x é x mais 3 e a g de x, 3x menos 9 sobre x mais 2. Passo esse x mais 2 que está aqui dividindo para cá multiplicando. Então, eu fico com x mais 3 vezes x mais 2. Coloquei entre parênteses para não ter confusão aqui. Do lado de cá, continuo 13x menos 9. Fazendo a distributiva aqui, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2 é 2x e 3 vezes x é 3x. 2x mais 3x, 5x, que é esse termo do meio. E 3 vezes 2, 6. Isso é maior que 13x menos 9. Daí eu vou passar tudo para o lado esquerdo para poder zerar do lado direito. Então, o 13x aqui estava positivo, eu passo subtraindo, ele vai subtrair o 5x. Então, 5x menos 13x fica menos 8x. Aí aqui o menos 9 está subtraindo, eu passo ele somando. Então, vai ficar mais 6 mais 9, que fica mais 15. Isso é maior que zero. Então, aqui eu tenho uma função de segundo grau numa inequação. O que eu faço? Eu acho primeiro as raízes dessa função. Então, eu igualo a função a zero. Daí, o meu delta vai ser b ao quadrado, que é menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 15. Então, menos 8 ao quadrado é 64,
menos 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. 64 menos 60, 4. Então, o delta é 4, o x vai ser menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 4, dividido por 2 vezes a. Então, isso aqui fica menos com menos é mais, então fica 8, mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, quais vão ser as minhas raízes? 8 mais 2. Não, primeiro o menos. 8 menos 2, 6 dividido por 2, 3 é uma das raízes. E 8 mais 2, 10 dividido por 2, 5 é a outra raiz. Como eu tenho uma função de segundo grau cujo coeficiente do x² é positivo, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. E ela vai cortar o eixo x em x igual a 3 e x igual a 5, que são as raízes. Eu quero que essa função seja positiva. Onde ela é positiva? Aqui, do x para o x menor que 3, e aqui para o x maior que 5, que ela é positiva. Certo? Deu para entender, gente? Deu. Por enquanto, tá dando. Então, aí temos a resposta do problema em partes. Eu quero saber o maior subconjunto dos números reais, tal que a f de x seja maior que a g de x. O x tem que ser maior que 5 ou menor do que 3. Só que ele tem que ser menor do que 3, mas ele não pode ser igual a menos 2. Então, eu tenho x menor que 3 e x maior que 5, mas aqui no menor que 3, ele não pode ser igual a menos 2. Então, na verdade, eu vou ter que colocar um intervalo entre o menos 2 e o 3 e outro intervalo para o x maior que 5, que é uma das alternativas da questão. Então, esse intervalo aqui, maior que 5, é representado aqui pelo 5 e o mais infinito, não inclui o 5 e infinito nunca é incluído. Então, por isso que os colchetes são abertos. União, porque é uma coisa ou outra. Com o intervalo de menos 2 até 3. Porque no menos 2 eu vou ter uma descontinuidade. Daí ele vai continuar para valores menores que menos 2 também. Então, eu coloco entre menos 2 e 3 e os colchetes abertos também, porque não pode ser menos 2 e nem 3. Tudo bem? Tudo bem. Então, acho que era isso. Nossa, acabou Foi mais fácil que o outro. Oi? Outro de gráfico, esse exercício, esse último foi mais fácil que o outro, porque o outro tinha aqueles gráficos, aí você tem que analisar F1, nossa, esse aí foi mais fácil. O terceiro é bem difícil, na verdade, eu acho, porque tem que achar a função a partir de um gráfico, depois construir um outro gráfico a partir de uma segunda função. Então, ele tem 2 etapas e as 2 etapas não são tão tranquilas. Então, ele é difícil, sim. Aí, eu separei alguns exercícios. Vamos ver o que vocês acham legal de fazer. Vamos fazer nesses últimos 15 minutinhos dessa segunda parte da aula de 40 minutos. Deixa eu só lembrar como que eu apago aqui, que eu não lembro. Ah, a borracha. Pronto. Vocês todos assistiram a aula de função modular ou não? Na aula de função, na verdade, que era a aula 7, a gente falou de função modular. Sim. Então, eu peguei um exercício de função modular para a gente fazer, porque eu vi que eu acho difícil mesmo e não tinha exemplo nem exercício dentre os exercícios da apostila. Então, eu peguei esse exercício de função modular para a gente fazer. Pode ser? Vocês acham interessante?
É interessante, né, professora? Mas é muito difícil função modular. Mas pode ser sim. Vamos fazer só esse exemplo para vocês verem que não é tão difícil assim. Então, ó, lembra que a gente tem, se o módulo de x, ele é uma função que vai ser igual a mais x se o x for maior que zero. E menos x se o x for menor que zero. Aqui eu não tenho módulo de x, eu tenho módulo de 2 menos x. Então, isso aqui vai ser igual a f de x. Nossa, não vai dar muito certo isso. Vai ser igual a 2 menos x. Tirei o módulo. Coloquei parênteses. Menos 2. Se o que está aqui dentro do módulo, que é o 2 menos x, for positivo. E a f de x vai ser igual a menos o que está dentro do módulo, que eu tirei o módulo e coloquei entre parênteses, menos 2 menos x, menos 2. Se o que está dentro do módulo, que é o 2 menos x, for negativo. Tá dando para entender meus números? Oi. É que ainda tá aparecendo a aplicação 3. É a partir dele que a senhora tá fazendo os módulos? Não, Porque, eu tô escrevendo numa lousinha. Por quê? Ai, ele aparece como se eu tivesse compartilhando essa tela. Eu tenho que trocar aqui. Agora foi. Foi, agora... Obrigada. Então, vamos voltar. Onde você tava vendo os módulos? Ó, o exercício é esse aqui. Tá, Dada obrigada. a função modular. Que bom que vocês me avisaram. É que cada vez eu uso um aplicativo diferente para dar aula online. Aí uns, você só troca a tela, ele já troca sozinho. Mas obrigada, gente. Vivendo e aprendendo. Ó, dada a função modular f de x igual módulo de 2 menos x menos 2, escreva a função sem utilizar módulo nas sentenças. Então, lembrando, de novo, o módulo de x, ele vai ser menos x se o x for menor que zero e mais x se o x for maior que zero. E é o que eu escrevi aqui. O módulo de 2 menos x vai ser positivo, então eu repeti aqui o 2 menos x, tirando o módulo, coloquei parênteses no lugar. Se o que está aqui dentro do módulo, que é 2 menos x, for maior que zero. Se o que está aqui dentro do módulo, que é 2 menos x, for menor que zero, então isso aqui vai ser menos o que está dentro do módulo, que é menos 2 menos x. Tirei o módulo, coloquei parênteses e pus um menos na frente. Entenderam? Eu reescrevi a função tirando o módulo. Para quando o que está dentro do módulo é positivo e para quando o que está dentro do módulo é negativo. Daí minha f de x vai ficar como? Por isso vocês não estavam reclamando da minha letra. Vocês não estavam vendo. 2 menos x menos 2. 2 menos 2, zero. Sobra só o menos x. E aqui, menos 2 menos 2 fica menos 4. E menos menos x fica mais x. Então, vai ser x menos 4. Tudo bem? E aqui eu posso rearranjar também, ó. O 2 eu passo para lá negativo. Então, vai ficar aqui menos x maior que menos 2. Aí tem que lembrar, quando a gente falou de desigualdade, de inequação, que se eu multiplico os dois lados por menos 1, eu tenho que inverter o sinal aqui da desigualdade. Então, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar x menor que 2.
Aí esse aqui, 2 menos x menor que 0. Mesma coisa. Eu fico menos x de cá, menor, e o 2 eu passo negativo para lá, que menos 2. Se eu multiplico os dois lados por menos 1, eu tenho que x é maior que 2, que eu inverto o sinal da desigualdade. Ai, gente. Daí eu reescrevi a função modular tirando o módulo. Isso aqui equivale a isso aqui. Tudo bem? Deu para entender? Deu sim. Não é mais tão assustador como era antes? Ainda continua assustador, mas... Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu procurei, não deu tempo de eu procurar muito. Mas eu procurei questões de vestibular com módulo, com função modular, muito difícil de achar. Então, não é uma coisa que cai em vestibular, em geral. Você tem que saber que existe, ter uma ideia como que faz, mas é muito pouco provável que caia uma questão no vestibular, tá? Ai, gente, eu prefiro 1000 vezes módulo do que análise combinatória. Análise combinatória com certeza. Eu acho muito chato também e difícil, né? Análise combinatória. Olha aí. Deixa eu puxar esse aqui. Eu separei esse outro aqui para fazer. Deixa eu ver o que que é, que eu nem lembro. Ah, aqui é só o conceito de função mesmo. Vocês sabem fazer? Só olhando aqui, ó. Funções f e g. Aí eu tenho as duas funções. E a g, ela não tem um valor aqui do a, que é uma constante aqui. Para achar essa constante, ele me dá o valor de f de 0 menos g de 0, que é igual a 1/3. Então, o que a gente tem que fazer para resolver esse exercício? Tem que substituir o x por 0 nas duas. Então, vai ficar 3 vezes 0 sobre 5, que é 0, menos 1. Então, fica menos 1, menos a g de 0. Quanto que é a g de 0? Mesma coisa, pondo o 0 aqui no lugar do x, 4 vezes 0 dividido por 3 dá 0. Sobra só quem? O a. Então, fica menos a. Menos 1 menos a vai ser igual a 1/3. Daí aqui eu acho a. Eu passo o a para lá positivo, passo 1/3 para cá subtraindo. Então, o a vai ser menos 1 menos 1/3. Que aí soma de fração, o MMC vai ser 3, vai ficar 3 embaixo, menos 3 menos 1, que é menos 4/3. Esse é o a, então eu posso substituir ele aqui para achar a função g de x. Daí ele quer saber o valor da f de 3 menos 3 vezes a g de 1/5. Então, a f de 3, como que eu determino? Eu substituo 3 aqui no lugar do x. F de 3 vai ser 3 vezes 3 dividido por 5, que é 9/5. Menos 1. 1 é 5/5, né? Então, 9 menos 5 em cima fica 4/5. Daí, a g de 1/5, eu substituo o x aqui por 1/5. É fácil essa, né? Não sei por que eu separei ela. Ela tem continha chata, só porque mexe com fração. Mas é muito comum cair questão assim de função. Você não conhece algum dos coeficientes da função, aí ele te dá o valor da função para algum valor determinado de x, para determinar, para achar o coeficiente e poder calcular um outro valor da função. Então, o g de 1/5 vai ser 4 vezes 1/5, que é 4/5. Isso sobre
3. Mais o A, que a gente calculou que é menos 4/3. Então, fica 4/5 menos 4 sobre 3, que dá 4/5 menos 4, 4 menos 16 sobre 15. Nem vou continuar, gente. Aí, isso aqui multiplica por 3, por menos 3, soma com 4/5 aqui. Aí, a resposta é nem lembro. Vocês já tinham feito essa? Que é da aula 7. É o primeiro exercício estrela da aula 7. Professor, vou ser bem franca com a senhora. Eu não chego nem perto dos exercícios estrela. Mas esse você tá entendendo? Sim, eu entendi. Então, esse não é difícil e é da FUVEST, ó. Tá Piorou, professor. É da FUVEST. Então, é estrela, é da FUVEST e você sabe fazer. Tá vendo? Nossa. Os da prática vocês fazem? Eu faço. Quando eu tenho tempo para sentar assim para fazer, eu costumo fazer sim. Tá. Então, pelo menos. Tá bom. Eu tô muito atrasada em tudo, sabe? Mas matemática, eu tô dando referência. Sempre tento, né? A gente vai tentando, né? Qualquer coisa a gente busca referência ali no portal ali para ajudar. Falar, eu errei no sinal. E aí, mas tá indo. Que bom. É normal errar em sinal. Então, tem que tentar fazer os exercícios com calma mesmo. Para não acontecer isso. Porque às vezes você sabe fazer e acaba errando em bobeirinha, né? Deixa eu só ver os outros aqui para ver se vale a pena a gente fazer. Tá acabando o tempo aqui da segunda chamada. Não consigo clicar. É porque tá no... muita tecnologia. Eita. Não consigo, gente, mexer. Vai na marra. Aqui tem função composta. Função composta, vocês entenderam bem? Que tinha alguns exercícios. Na verdade, tem muitos exercícios de função composta. Eu peguei esse porque é da Unicamp e é estrela, então ele é um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim, a forma de resolver é como dos outros. Vocês querem que a gente tente fazer esse ou... Sim, por favor, professora. Então, vamos fazer assim, ó. Eu separei esse e mais 2, 3. Eu vou interromper essa aula, porque tá acabando de novo. E abro a terceira, a gente vê o que dá tempo de fazer nesses últimos 10 minutinhos, tá bom? Volta. Beleza. Até daqui a pouco. Até.